Fala, aluno, beleza? Aluno, primeiramente, seja muito bem-vindo aí nessa semana de vestibulares. São 23 canais do YouTube aí, professores que estão aqui realmente para dar aula, para dar conteúdo, isso falando de Enem e todos os vestibulares do Brasil. Então, não perca. Aluno, se liguem, ó, confira sua inscrição no canal aí para você não perder nada. Conforme a gente tinha combinado, esse vídeo é um raio-x da FUVEST e no final vai ter uma surpresinha, uma aulinha show para vocês. Então, fiz a mesma coisa, peguei aí as questões da FUVEST e fiz um levantamento desses últimos anos, o que tem aparecido mais, menos, bora lá então. Aluno, o negócio é o seguinte, 10,6% das questões envolviam atomística. E quando a gente fala de atomística, forças intermoleculares foi o assunto que mais apareceu. 30,6% da prova falando sobre fisicoquímica. Agora, dentro de fisicoquímica, o que mais aparece? Eletroquímica, a mesma coisa do Enem, né? Que a eletroquímica também está aí no top 5 do Enem. A gente tem pH e POH. E, aluno, questões envolvendo densidade. A FUVEST gosta desse tipo de questão, então fica esperto aí nessas densidades médias, essa coisa do afunda, do boia, testes, tá? Usando o densímetro, seria aquela vidraria de laboratório que mede essa densidade. A gente teve uma questão do Enem 2018 abordando o densímetro, se liga nisso, é muito importante. Então, 10,6% das questões atomística. A gente tem 30,6% das questões envolvendo fisicoquímica. E aluno, o assunto mais cobrado, né? A área da química mais cobrada é a química geral, com 37,6% das questões. Dentro da química geral, o que aparece mais? E aí, aluno? Estequiometria. É um assunto que eu sei que tem muita gente aí que tem um pouco de dificuldade, mas pro Enem, tá? Estequiometria não é muito importante, às vezes uma questão, só que para FUVEST, aluno, cai pra caramba, você vai ter que dar uma analisada. Vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, tá? Uma sériezinha que eu fiz sobre estequiometria. Até porque o grande problema desse assunto aí não é nem a estequiometria em si, é os conceitos, os pré-conceitos, os pré-requisitos que você precisa, como cálculo químico, por exemplo. Então, eu vou deixar aqui embaixo uma sériezinha para você acompanhar e entender de vez a base da estequiometria. E aí, 16,5% das questões envolvendo química orgânica. Só que olha que curioso, aluno. De 16,5% das questões de química orgânica no vestibular da FUVEST, 79% das questões, tá? Então, aproximadamente aí 78,6% das questões falam sobre reações orgânicas. Então, aluno, de química orgânica na FUVEST, praticamente a prova é de reação orgânica. E aí que vem a nossa aulinha, porque é o seguinte, eu sei que aí para você, forças intermoleculares é um assunto que você está dominando, você está arrebentando, até porque ele é top 5 do Enem. Estequiometria é um assunto que eu tô deixando aqui embaixo os vídeos, é uma série aí para você assistir com calma, beleza. E eu sei que reações orgânicas é aquele assunto que às vezes falta um conteúdo, às vezes você acaba estudando demais, hora de menos, e aí eu fiz o seguinte, vou deixar aqui para você um vídeo, uma revisão, vai começar aqui daqui a pouquinho, sobre reações orgânicas. Para você entender, no geral, como é que você identifica uma reação de adição, de substituição, questão do eletrófilo, do nucleófilo, para você ir se enturmando com esses conceitos. Tá, mas você já está dominando reação? Então é tranquilo. Assista essa aula que vai ser uma revisão fantástica. Então, aluno, não se esqueça, hein? Confere a inscrição aí e ó, bora pra aula. Espero que você aproveite muito. No mais, grande abraço, boa aula pra vocês. Fui, galera. Beijão, hein? Bora lá então. Bora de reações orgânicas. Aluno, vamos começar a falar então de equação química. Sim, as reações, elas acontecem na natureza. Essas reações, elas são representadas por equações. Então,
A equação nada mais é que a representação de uma reação. Dentro da química orgânica, você tem um detalhe. Por quê? As equações, elas são facilmente identificadas pelo reagente e pelo produto. Isso é fácil de ser identificado aí. Reagente, produto, nenhum problema. Só que quando a gente fala de equação da química orgânica, o reagente, ele vai ser dividido em substrato e reagente. Então, quando eu falo na química orgânica de reagente, eu estou falando de uma substância específica que foi escrita depois do substrato. Olha só, aluno, substrato mais reagente é o reagente da equação tradicional. Só que este reagente na química orgânica, a gente tem que tomar muito cuidado. Substrato mais reagente, tudo isso é reagente, formando sempre produto ou produtos. Na química orgânica, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, ó, o catalisador. Ele vai direcionar aí para nós o tipo de mecanismo da reação. A gente vai falar com mais calma ainda sobre isso. Então, de uma forma geral, equações orgânicas, substrato, que é sempre um composto orgânico, tá ok? O substrato é sempre um composto orgânico. Esse cara é quem sofre a reação. A reação vai acontecer nele, no substrato. E ele, inclusive, é quem vai determinar qual vai ser a reação. Quando você quiser saber classificar a reação, você vai olhar para o substrato. Você vai olhar para ele e depois vai dar uma olhada no produto. Ele vai dizer muito sobre a reação. Esse substrato, galera, só para você entender isso na prática, quando eu falo de esterificação, formação de éster, produção de éster, cai muito no Enem, inclusive, esterificação. Lembra? Ah, mas para formar um éster eu preciso de que, aluno? Eu preciso de um ácido, eu preciso de um álcool. Eu não sei se você já percebeu, livros didáticos, até quando você está assistindo aula, seu professor, escola física, ele sempre fala ácido mais álcool, éster mais água. É difícil você ouvir alguém falar álcool mais ácido é igual a éster e água. É sempre ácido e álcool, éster e água. É por uma questão fonética? É mais fácil? Não. Por quê? O ácido, ele é o substrato, ele vem primeiro. Nas reações orgânicas, o substrato sempre vem primeiro. O álcool, ele é o reagente. Então, é assim que funcionam equações da química orgânica. Então, o substrato determina para nós qual vai ser a reação, comparando ele com o produto. O reagente, essa substância que vem depois, ele vai determinar para nós qual será o mecanismo da reação. O seguinte, as reações orgânicas, elas podem acontecer via radical livre, elas podem acontecer via eletrófilo ou elas podem acontecer via nucleófilo. Eletrófilo, nucleófilo. Gente, se eu ouvir um troço desse no Enem, eu chuto. Não. Presta atenção como é tranquilo. E ó, eletrófilo e nucleófilo já caíram no Enem, tá? O termo eletrófilo, nucleófilo. Olha só que simples. Filo, filia, afinidade. Elétron, elétron tem carga negativa. Então o cara que tem afinidade, filia, por carga negativa, esse cara tem carga positiva. Então o eletrófilo nada mais é que um cátion. E o nucleófilo? Deu para entender aí já? Filia por núcleo. O núcleo do átomo, aluno, tem que carga? Positiva. Então se o cara tem filia, afinidade por núcleo, significa que esse cara tem carga negativa. Então o eletrófilo é um cátion, o nucleófilo é um ânion. Tudo bem? Aluno, não se esqueça, hein? Entra na sua turma e na plataforma, faz o download do material de apoio. Essa aula aqui, ó,
toda revisadinha para você, explicadinha, hein? Só clicar aí, material de apoio, e pegar isso aí e estudar bastante. Bem, aluno, então o reagente, ele vai determinar o mecanismo. Se é via radical livre, se é eletrofílico, se é nucleofílico. Mas agora, a gente vai começar pelo seguinte. Você já entendeu aqui o geral. Ó, substrato mais reagente formando o produto. O substrato é um composto orgânico, sempre vai indicar para nós o tipo de reação. O reagente, ele vai determinar para nós o mecanismo da reação, se é radical livre, eletrófilo e nucleófilo. Isso é uma ideia geral. Agora, aluno, vamos começar a detalhar um pouco mais isso daqui. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o tipo de reação orgânica. As reações oxidação e redução, elas não estão envolvidas nessa aula, elas estão em uma outra aula. Então, oxidação e redução, elas fazem parte de uma outra aula. Aqui nós vamos falar das reações de adição, as reações de eliminação e as reações de substituição. A primeira que nós vamos abordar aqui, reação de adição. Primeiro tipo de reação que a gente vai falar. Como que você identifica uma reação de adição? Aluno, esta reação, ela ocorre sempre com quebra da ligação π ou abertura da cadeia. Mas como é que eu vou fazer isso? Presta atenção. Você vai olhar o substrato e você vai olhar o produto. Se houver uma redução, uma diminuição do número de ligações π, não tenha dúvida, é uma reação de adição. Peraí, se a cadeia for fechada e ela aparecer aberta, é uma equação de adição. Dá uma olhadinha comigo nos dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, eu coloquei aqui o propeno. O propeno está sofrendo uma hidrogenação catalítica, o hidrogênio está entrando aqui e quebrando as π's. É bem tranquilo, ó. Quebra π e adicionam os hidrogênios. Então, onde era CH, ficou CH2. Onde era CH2, virou CH3. Você tinha uma π, agora você não tem mais ligação π. Reação de adição. Agora dá uma olhada nessa de baixo aqui. Aluno, o nosso substrato, cadeia fechada. Quando você vai lá no produto, cadeia aberta. Não tem dúvida, essa reação é uma reação de adição. Então, vamos recapitular aqui. Reação de adição ocorre com quebra da π ou abertura da cadeia. Entenda, aluno, diminui o número de ligação π. Diminui, tudo bem? Pode ser que eu tenha 3 e aqui eu tenha 2. Pode ser que eu tenha 2, aqui eu tenha 1. Pode ser que eu tenha 3, eu não tenha nenhuma. Olhei o substrato, olhei o meu produto, pronto. Diminuiu o número de π, tá fechado, reação de adição. Olhei para o meu substrato, cadeia fechada. Olhei para o meu produto, cadeia aberta. Não tem dúvida, aluno? Reação de adição. Então, ficou claro isso? Para você determinar as reações, olha para o substrato, olha para o produto. Esse é o critério que você vai utilizar para identificar uma reação orgânica. Aluno, nosso próximo tipo de reação, reação de eliminação. Essa é bem tranquila, porque se você entendeu a adição, diminui o número de π, abertura da cadeia, a eliminação é exatamente o inverso da adição. Então, essa aqui vai acontecer por um aumento do número de ligações π. Então, você olha para o reagente lá, olha lá no substrato, que está no reagente, depois olha lá no produto. Aluno, aumentou o número de ligações π? Não discute. Reação de eliminação. Agora, se houver uma ciclização da cadeia, se a cadeia for fechada, se ocorrer um fechamento da cadeia, pronto. Também estou falando de eliminação, já que na adição ocorre uma
abertura da cadeia. Dá uma olhada nesses dois exemplos aqui. Olha só, eu tinha um composto com nenhuma ligação π, zero de ligação π. Não existe ligação π nesse composto. Esse é o meu substrato. Quando eu olho no meu produto, o que eu encontro? Aluno, exatamente, olha só. Eu encontrei aqui uma ligação π. Então, houve um aumento do número de ligações π, reação de eliminação. Dá uma olhadinha nesse outro exemplo aqui. Eu tinha uma cadeia aberta, cadeia totalmente aberta. O que eu olho aqui no meu produto? Uma cadeia fechada. Houve o fechamento da cadeia, houve uma ciclização. Aluno, não discute, reação de eliminação. Então é assim que você vai identificar as equações. A nossa última equação aqui, nossa última reação, é a de substituição. Essa, sem sombra de dúvida, é a mais comum. Caiu no Enem 2017 aí, naquela prova de Libras, uma questão envolvendo esse tipo de equação. Entenda, aluno, substituição. Essa ocorre pela troca de um átomo ou de um grupo de átomos. Essa aqui vai haver uma troca. De uma forma simples, o número de π que tinha antes vai continuar. Se a cadeia era fechada, continua fechada. Se a cadeia era aberta, continua aberta. A única coisa que vai mudar é a troca, é a substituição de um átomo ou um grupo de átomos. Vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo. O meu substrato. Lembra, aluno, que o que vem escrito depois é reagente, hein? E ó, entra na sua turma aí, faz o download do material de apoio, hein? Tudo isso já está explicadinho aí. Aluno em foco aí, ó, só pegar. Nesse caso, lembra, aqui, aluno, eu tinha um hidrogênio, fórmula de linha. Os hidrogênios não são representados. Observe que este hidrogênio foi substituído por um cloro. Olha só, houve uma troca. Eu tinha uma cadeia aberta, ela continuou aberta. Eu tinha uma cadeia saturada, ela continuou saturada. O que rolou? Rolou uma substituição, rolou uma troca do átomo de hidrogênio pelo átomo de cloro. Pronto, reação de substituição. Agora dá uma olhadinha nesse outro exemplo aqui. Eu tenho um anel aromático, cadeia fechada. Eu tenho um anel aromático, a cadeia continua fechada. Lembra, ó, esse círculozinho aqui dentro significa a presença de duplas alternadas. Tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Dá uma olhadinha aqui. Eu continuo tendo duplas alternadas. Eu tinha 3 ligações π. Eu continuo tendo 3 ligações π. O que aconteceu então de verdade? É que um átomo de hidrogênio que fazia parte do anel aromático foi substituído por um grupamento nitro, um grupamento NO2. Opa, não mudou o número de π, a cadeia era fechada, continuou fechada, trocou, substituiu um átomo de hidrogênio por um grupamento nitro. Pronto, uma reação de substituição. Então, aluno, para identificar a reação, olha o substrato, olha o produto. Está resolvido o seu problema. Vamos falar um pouquinho agora do mecanismo dessa reação. Aluno, para identificar o mecanismo, agora a gente muda o foco. Agora a gente vai focar no reagente. Porque para classificar a reação, a gente focava no substrato e no produto. Para classificar o mecanismo, nosso foco é o reagente. E aí a gente precisa lembrar o seguinte: para que uma equação, para que uma reação química ocorra, a gente precisa de quebra de ligações nos reagentes e formação de novas ligações nos produtos. É assim que funciona. Para uma reação acontecer, ele precisa quebrar ligação no reagente, formar ligações nos produtos. Então, vem comigo aqui. A gente vai focar agora só no reagente. A quebra da reação no reagente, o que nós chamamos de cisão, ela pode ser homolítica
ou heterolítica. A cisão homolítica também é chamada de homólise ou homolise. Lise quebra, quebra homogênea, quebra por igual. A cisão heterolítica também pode ser chamada de heterólise. Lise quebra, quebra heterogênea, uma heterólise. Então, a linha é exatamente essa. Todo reagente ele vai sofrer uma quebra, que será homogênea ou heterogênea. Tá, mas como é que vai funcionar essa quebra, professor? Seguinte, dá uma olhada aqui na homólise. Vamos pensar num reagente, ligação covalente AB, um par de elétrons. Lembra aí? Uma ligação covalente correspondem a 2 elétrons. Até pode aparecer para vocês aí identificar o número de ligações π ou o número de elétrons π. Lembra que o número de elétrons π é sempre o dobro do número de ligações. Então eu tenho aqui AB. Se eu vou fazer uma homolise, uma quebra homogênea, eu vou partir esta ligação exatamente no meio. Um elétron para cada. Então o A sai com um elétron, o B sai com um elétron. Eu quebrei a ligação covalente no meio. Isso é uma homolise. Isso é uma cisão homolítica. Entenda, as homólises sempre vão produzir radicais livres. Sempre, não tem discussão. Então, peraí, mas como é que eu sei que vai haver uma quebra homolítica? Se A e B forem iguais, se a diferença de eletronegatividade for 0, aluno, não. Para você saber se uma quebra foi homolítica, se estamos falando de uma homólise, você vai ter que focar no meio reacional. Você vai ter que ficar atento, na verdade, é ao catalisador. Lembra que a equação química, ela tem substrato, reagente, catalisador, e é o catalisador que vai dizer para você se por acaso ele for luz, se for calor ou se for peróxido. Mas peraí, isso pode aparecer na forma de símbolo. Luz, calor, peróxido, H2O2. Se aparecer um desses 3 caras no catalisador, não tenha dúvida, o seu reagente vai sofrer uma homólise. E se o seu reagente sofre homólise, vai haver a produção de radicais livres. Aluno, já comprou um produto, medicamento, por exemplo, e ele diz para você para guardar o medicamento ao abrigo, longe da luz, longe do calor? Peraí, por que eu tenho que guardar o medicamento ou o alimento longe da luz ou longe do calor? Simples, se você guarda ele próximo à luz, próximo ao calor, aluno, o que vai acontecer? Vai haver uma homólise, vai produzir radicais livres. Lembra aí que muita gente combate os radicais livres porque eles estão relacionados ao envelhecimento. Então, se usa medicamento, inclusive cremes, para combater os radicais livres. Eles são produzidos sempre na presença de luz e calor. Então, fica atento. Vamos lá então. Se você pegar uma reação, você olhou o substrato, você já identificou a reação. Ah, reação de substituição. Beleza. Agora, aluno, você vai olhar para o reagente e olha para o catalisador. Se o catalisador for luz, calor ou peróxido, não tenha dúvida, a sua reação de substituição que você já determinou será uma substituição via radical livre. É assim que se classifica a reação, aluno. É muito tranquilo. Agora, como é que vai acontecer uma heterólise? Uma lise, uma quebra heterogênea? Aí, aluno, você vai pegar lá, ó, seu reagente, olhou para ele. Para ser uma heterólise, essa quebra terá que ser desigual. Então, houve aqui uma quebra desigual.
Mas vamos lá. O A perdeu o elétron, virou um cátion. O B ganhou um elétron, virou um ânion. Neste caso, eu acabei de produzir o que a gente falou lá no início da aula. O eletrófilo e o nucleófilo. Filo por elétron, um cátion. Filo por núcleo, um ânion. É assim que eu produzo eletrófilos e nucleófilos. Agora, o meio reacional. Quem vai ser o meu catalisador? Aluno? Ácido, meio básico, meio sal ou meio água. Então, se você pega aqui embaixo, tem um H+, tem um OH-, tem um sal, água, aí fica tranquilo. Tipo de cisão é heterolítica. Nesse tipo de cisão, vai formar eletrófilo, vai formar nucleófilo. Tudo bem? Homólise, luz, calor, peróxido. Heterólise, ácido, base, sal e água. É assim que você determina. Se por acaso for uma homólise, não discute. Seu mecanismo será via radical livre. Agora, se a sua cisão do reagente for do tipo heterólise, aí a sua equação poderá ser ou eletrofílica ou nucleofílica. Vamos dar uma olhadinha como identificar isso. Então vamos lá, aluno, entender se a substituição ou a adição ela é eletrofílica ou nucleofílica. Seguinte, como identificar uma reação eletrofílica? Bem, a gente está falando aqui de uma heterólise. Formei eletrófilo e nucleófilo. E aí, aluno, bem tranquilo, foca de novo no substrato. O substrato, ele vai possuir ligação π entre carbonos. Ocorreu a reação lá dentro do substrato que tinha π entre carbonos. Exemplo, quando as reações ocorrem em alcenos, quando ocorrem em alcinos, em cicloalcenos, em aromáticos, estamos falando de uma reação eletrofílica. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Eu tenho nosso substrato, uma ligação π. Eu tenho no meu produto nenhuma ligação π. Já sei que é uma reação de adição. Primeiro passo, então, esta reação é uma reação de adição. Beleza. Primeiro ponto, está resolvido. Agora, vamos focar aqui no reagente. O meu reagente é o HBr, é o ácido bromídrico. Esse ácido bromídrico, ele se encontra, aluno, na presença do H+. Meio, então, é ácido. Se o meio é ácido, a cisão vai ser heterolítica, vai formar eletrófilo e nucleófilo. Parou, então? Vamos determinar o mecanismo. Já sei que é uma adição. A adição ocorreu em uma ligação π entre carbonos. Esta reação ocorreu em um alceno. Então, esta reação é uma adição eletrofílica. Esta é uma reação de adição eletrofílica. Por quê? Porque a adição ocorreu em um alceno. Então, é assim que a gente determina as reações. Vamos dar uma olhadinha nesse outro exemplo aqui. Eu tenho um anel aromático. Beleza. Eu olho para o produto, tem um anel aromático. Problema nenhum. Rolou nada. Então, não é uma reação de adição. Não houve diminuição do número de π. Não houve abertura da cadeia. Tá ótimo. O que aconteceu aqui de verdade? Aconteceu que eu troquei o hidrogênio por esse grupo sulfônico. Ótimo. Reação de substituição. Até aí, nenhum problema. Essa substituição aconteceu com um alceno, ou com um alcino, ou com um cicloalceno, ou com um aromático? Aconteceu. Essa substituição aconteceu em um anel aromático. Então, esta reação aqui, ela será classificada como substituição. Se foi em um anel aromático, aluno, ela é uma substituição eletrofílica.
fílica. Pronto. Por que eu sei que a cisão foi heterolítica? Porque o meu reagente estava em meio ácido. Cisão heterolítica, eletrófilo, nucleófilo, a reação aconteceu no anel aromático, estou falando de uma reação de substituição eletrofílica. Peraí, mas se as reações eletrofílicas acontecem entre carbonos insaturados, as nucleofílicas vão acontecer sempre em carbonos carregados positivamente. Neste caso, ela vai ocorrer em carbonilas ou carbonos ligados a halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo. É assim que vai funcionar. Então, aluno, quando eu falo de carbonila, eu estou falando de aldeído, eu estou falando de cetona, eu estou falando de éster, de ácidos carboxílicos, de anidridos. Quando eu falo ligado a halogênios, eu estou falando de haletos orgânicos. Dá uma olhadinha nessa equação aqui. Eu tenho aqui, ó, C-OH. Eu tenho um ácido carboxílico. C-OH virou C-O, um radical. Então eu já percebi que eu troquei. Eu tinha uma pi, eu continuo tendo uma pi, cadeia era aberta, cadeia continua aberta. O que rolou foi que eu troquei esse grupamento OH, eu troquei por esse grupamento, no caso aqui, etóxi. Eu troquei a hidroxila por um etóxi. Reação de substituição. Esta substituição ocorreu em um alceno, em um alcino, em um cicloalceno, em um aromático? Não. Essa substituição ocorreu na carbonila, no C-O. Então, aluno, esta equação é uma reação de substituição. Se a substituição ocorreu na carbonila, substituição nucleofílica. Tudo bem, aluno? Tranquilo, então? Então vamos lá, recapitulando. Para identificar a reação, olha o substrato, compara com o produto. Diminuiu o número de pi? Aumentou o número de pi? Cadeia abriu? Cadeia fechou? Não aconteceu nada, só trocou? Então, esta é a forma de identificar a reação. Agora, se você quer identificar o mecanismo, aí você vai olhar o reagente e o meio reacional. Olhou o reagente, olhou o meio, você vai determinar se é uma homólise ou se é uma heterólise. É uma homólise? Não discute. Sua reação é via radical livre. É uma heterólise? Beleza. Olha o seu substrato. Tem dupla entre carbonos? Foi lá que rolou a reação? Então estamos falando de uma reação eletrofílica. Olhou o substrato. Tem carbonila? Tem haleto ligado ao carbono da substituição? Não discute. Estamos falando de uma reação nucleofílica. E, aluno, é assim que você determina o mecanismo da reação. No mais, grande abraço para vocês e lembra, qualquer dúvida, estou à disposição, hein, aluno? Valeu, hein? Fui!